Boa noite, amada igreja. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Espero que vocês estejam bem, desde domingo até o dia de hoje. A Igreja Batista Memorial em Guadalupe tem alimentado por meio dos seus pastores cada dia uma dose de renovo. Espero que vocês estejam sendo alimentados por esta palavra, que o ânimo tem sido renovado, a alegria, a fé, a esperança, o amor de Deus esteja renovando em cada coração que participa, que ouve, que interage e até que compartilha e publica. Deus a todos abençoe. Estaremos dentro daquela proposta que iniciei na quarta-feira passada, estaremos trazendo mensagens, 7 mensagens, falando cada uma delas o eu sou, ego emi, no grego, a proposta de Cristo se colocando, se posicionando diante dos judeus, diante dos fariseus, diante de todos que estavam ao redor para saber de fato que ele é o eu sou, aquele que dá o caminho, deu a vida e é o Cordeiro que veio para remir, lavar e purificar todos os pecados. Vamos orar, amados. E nesse início, eu peço que você faça o seu pedido de oração, coloque aí. Pastor, eu peço que ore por fulano, por Beltrano, pela minha vida, por esta proposta, por esta necessidade, por este momento de gratidão. Então, eu peço você agora que já coloque aí o seu pedido de oração para, no final do culto, nós estarmos orando por cada pedido que foi solicitado, por cada gratidão e estarmos juntos orando, intercedendo por cada necessitado. Amém? Vamos orar para iniciarmos esse culto. Fecha teus olhos, curva tua fronte, vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. É muito bom, Senhor, nos reunirmos no teu nome. É muito bom, Senhor, falarmos, ó Deus, lermos, ó Pai, as Escrituras, lermos a tua palavra, Senhor, buscando entendê-la, compreendê-la e, acima de tudo, praticá-la. Que possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos dirigido, nos capacitado. Se, ó Deus, com este culto, porque este culto é para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, nós estamos reunidos no teu nome. É para que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja engrandecido, para que, ó Deus, por meio desta palavra, pessoas sejam libertas, curadas, transformadas, tendo as suas vidas modificadas e, acima de tudo, ter o seu nome escrito no livro da vida. Pois nós cremos em milagres, mas cremos que o milagre, o maior milagre, o milagre que nos levará à vida eterna, é aceitá-lo como nosso Senhor e o nosso Salvador, crendo que o Senhor foi enviado ao mundo para expiar todos os pecados e nos conduzir à vida eterna. Sê com este culto, Senhor, sê com os pedidos, sê com os momentos ali também de gratidão, sê com os momentos de louvor, sê com o momento de adoração. Toma-nos em tuas mãos nesta noite mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. É uma forma, o louvor ele liberta, o louvor ele traz alegria, traz o júbilo, traz o gozo, nos conduz a uma paz dentro do nosso ser. Então vamos louvar o nosso Deus. Qual o cântico? Ele é exaltado. Ele é exaltado? Amém. Muito conhecido no nosso meio cristão. Seja bem-vindo você que nos visita, você que é membro de outra igreja, de outra denominação. Vamos louvar o nosso Deus. Exaltado nos céus, eu louvarei.
no céu, na terra, aqui neste momento, na minha, na sua, na nossa vida. Esta é a posição que devemos viver, exaltando o nome do nosso Deus, colocando Ele no lugar devido, como João, o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 30, nos ensina: importa que Ele cresça e eu diminua. Entendendo esta fala joanina, entendendo essa proposta na vida de Cristo, entendendo esse propósito de Deus na vida de Jesus, na minha, na nossa vida, na vida de todo aquele que nele crê. Amém? Dentro do que eu propus na quarta-feira passada, estaremos lendo agora João 10, de 1 a 10. Quarta-feira passada nós começamos com João 16, dizendo que ele era a videira e nós os ramos, e aí estávamos ligados a ele. Então essa proposta de ligar. Hoje a proposta é de acesso, acessá-lo, assim como nós acessamos algum ícone dentro do nosso computador, dentro da nossa proposta, algum site, acessamos alguma página, acessamos. Então, esse acesso à porta, Jesus, é que estaremos falando nesta noite, meditando nesse texto. Então, coloque aí, abra sua Bíblia, João, capítulo 10, do 1º ao 10º versículo. A Isabela estará lendo e você poderá acompanhar aí, que será projetado. Não? Está conseguindo? Não? Mas abra sua Bíblia então, se não puder ser projetado, a Cristiane aqui está numa luta com a internet, estamos com dificuldade na internet, infelizmente na rua são vários cabos que são furtados, roubados, Nós mudamos até a nossa internet, não vou fazer propaganda, mas estamos com uma internet de fibra ótica, mas eu creio que infelizmente nem ela está dando conta dessa demanda de tantas lives, de o acesso hoje tem sido esse instrumento, esta ferramenta. Nós vamos acompanhar a leitura então, já deu tempo, com essa minha fala, de você abrir a sua Bíblia em João 10, de 1 a 10. Vamos ler. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Glória a Deus. Com isso você já vai começar a compreender aonde eu quero chegar neste culto, nesta noite. A palavra que trará essa ministração, falando do acesso da porta, onde Jesus se coloca como a porta, ele sendo esse que uma vez acessado, a vida eterna, a verdade, e os verdadeiros, os justos, os honestos, passarão por esta porta, aonde são considerados também pastores e ovelhas, todos dentro da mesma proposta. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Você tem tempo aí, você que está chegando agora, coloque o seu pedido de oração, o seu pedido de gratidão, para nós no final do culto orarmos em prol de todos os pedidos. Vamos louvar ao Senhor. Qual o cântico? Eu me rendo. A ti eu me rendo. Eu me rendo. Ah, eu me rendo. Eu me rendo.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, e o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me Jesus. Eis-me eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Glória a Deus, que esse louvor tenha inspirado, tenha motivado, que você tenha sido tocado, entendendo que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso protetor, o nosso provedor, entendendo que a Ele toda honra e toda glória seja dada. Amém?
Irmãos, vamos meditar dentro desta proposta, né? Entendendo o que Deus tem reservado para cada um de nós. Como eu disse na semana passada, né? Vamos estar durante as semanas vindouras falando sobre o eu sou, o pão da vida, quando Jesus se autodeclara também no capítulo 6 de João. Eu sou a luz do mundo, no capítulo 8 de João também. Eu sou a porta, hoje vamos estar falando sobre isso no capítulo 10. Eu sou o bom pastor, também no capítulo 10, só que do 11º versículo em diante. Eu sou a ressurreição e a vida, em João 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, em João 14, específico no versículo 6. E o último, né, eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15, que nós já meditamos na semana passada. A Isabela já leu o texto de João 10, de 1 a 10, e o tema da mensagem desta noite é Jesus, a porta que leva para a casa do Pai. Tema da mensagem nesta noite, anote aí, Jesus, a porta que leva para a casa do Pai. Precisamos entender mais uma vez essa questão do eu sou, a expressão, né, no grego ego eimi. Mas antes mesmo de Jesus estar utilizando o eu sou, né, em Êxodo 3, no versículo 14, diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que me enviou a vós. Entendendo que o nome de Deus, ele não era expressado, não tinha um nome, sim as qualidades, né, aonde o homem via a ação divina, o mover de Deus. Então nós temos várias expressões, né? E dentro desse contexto não podemos esquecer a pronúncia que mais foi fixada, Javé, né? Aparece mais de 5 mil vezes no Antigo Testamento, né? Dentro do contexto Iavé. Javé e Iavé era o nome mais utilizado para se referir, para falar com Deus, falar em nome de Deus, era pronunciado esta palavra. Mas entendendo que Deus se mostrou por Moisés contra Faraó, naquele momento em que o povo deveria ser liberto, então Moisés se apresentava a Faraó como eu sou. E o povo assim foi sendo trabalhado dentro dessa proposta, porque o eu sou já estava sendo dito também para o seu próprio povo, né? Precisamos entender que estas eram as propostas. Mas vamos voltar aqui à fala de Jesus. Primeiro que esse registro tem que ficar bem claro. Muitas vezes a minha sogra fica em crise comigo quando eu aponto alguma questão ou denuncio atitudes, e até mesmo essas atitudes são geradas por pessoas, né? Não se trata de condenação, mas o próprio Cristo traz essa palavra dura. Jesus chama os fariseus e os que vieram antes dele de ladrões, salteadores. Quem falou foi Jesus. Jesus não trouxe uma palavra mansa dentro desse contexto. Então, quando João notifica, quando essa narrativa ela é composta no capítulo 10 de João, Jesus está falando para os fariseus. Não só para os fariseus, mas para todos aqueles que estavam ao redor para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Mas ele especificamente condenava a postura dos fariseus, deixando bem claro, ele começa com uma parábola. Só que do primeiro versículo ao 6º versículo, ele cita a parábola e parece que não houve compreensão, Israel. Não houve compreensão. A gente vai entender essa proposta de Jesus falando por parábolas lá em Mateus, ele deixa isso bem claro, mas também no capítulo 16 de João, no versículo 25, ele diz, essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações,
mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então Jesus começa aquele discurso, aquela fala com comparações por meio de figuras, de uma forma por parábolas ou por metáforas. Né? Em João, no capítulo 16, no versículo 29, ele também ratifica isso com os discípulos. Ele fala, disseram aos seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Ele ratifica com seus discípulos, agora é que falas claramente, quer dizer, diretamente. Então Jesus, nos versículos 7 até o 10º versículo, Jesus passa a falar claramente, já que não haviam entendido. Nós vamos entender um pouco da parábola. A questão da parábola, naquele tempo, naquela época, né, todo o rebanho, o rebanho era colocado num local e as ovelhas iam lá para aquele local e naquele local só existia uma única porta, não tinham várias portas. Hoje, se você for numa fazenda, principalmente seja de equino, suíno, né, não importa o animal que está sendo criado ali, ele vai ter as porteiras, vai ter entrada, vai ter saída, vai ter o local para vacinação dos animais, locais de descanso, local para alimentação e a liberação para os animais irem ao pasto, passar o dia pastando, se alimentando e depois voltando para o aprisco. Então, primeiro, naquela época só existia uma única porta. Ela para entrar e sair, sempre entraria e sairia por uma única porta. Mas na parábola Jesus diz isso. Vocês vão entrar e vão sair por uma porta. E ele se coloca como acesso. Ele se coloca como a porta. Então essa é a primeira proposta. Jesus se coloca como a porta. E é interessante, Noemi, que ali naquela porta, quem ficava primeiramente, Isabela? Eram os pastores. O pastor, o vigia, o sentinela, ele é que chamava as ovelhas tanto para entrarem quanto também para saírem. Saírem para pastar, para um local onde elas iriam caminhar, iam exercitar, iam ali ganhar mais alimento, né? E quando elas voltam à noite é para o confinamento. Depois de ter se alimentado durante o dia, fica no confinamento. Então, Jesus diz que ali ele era a porta e tantos os pastores quanto as ovelhas deveriam passar por aquela porta. Deveriam passar por ele. Essa é a analogia, esse é o sentido figurado que Jesus traz a essa parábola que eles não estavam entendendo. E o terceiro ponto dessa fala de Jesus, do primeiro versículo até o 6º, dentro da parábola, era denunciar os falsos profetas, denunciar os falsos apóstolos, os falsos pastores, os falsos bispos. Jesus já apontava e diziam, os que vieram por mim eram ladrões e salteadores. Por quê, pastor? Porque Jesus deixa claro, os verdadeiros pastores não se exaltam, não buscam a sua própria honra, não buscam a sua própria exaltação. Os verdadeiros pastores, os pastores que hão também de passar pela porta com o rebanho, esses se humilham. Tanto que você começa a entender o Evangelho de João, quando no capítulo 3 ele diz, não importa que ele cresça e eu diminua. Eu não posso buscar ser o ícone. Quem é o ícone é Jesus. Quem é o acesso é Jesus, por isso que o acesso é a porta. Quando eu quero acessar no computador, e hoje nós temos o nosso tablet, nós temos aí o celular, o que aparece ali? Não aparece um ícone, Isabela? Para você acessar algum software, alguma página, algum joguinho, você não tem o ícone ali primeiro? Não tem aquela imagem, aquela figura? Então você acessa ali, aí ali você entrou naquele joguinho, você entrou na calculadora, aí tem o ícone da data, você quer saber as datas de hoje, as datas futuras. Você tem hoje, e eu vi as pessoas estão publicando, principalmente nesse período de coronavírus, qual o nome em inglês, Cristiane,
para a gente poder ver o batimento cardíaco, para vermos a oxigenação do aplicativo? Qual o nome? Samsung Health. Samsung Health. Estou fazendo propaganda gratuita. Então tem um ícone ali, Samsung Health. Então aí você clicou, acessou, abriu e você vai poder aferir o seu batimento cardíaco, sua oxigenação pulmonar. Isso é muito importante. Então entender que Jesus é o acesso, Jesus é a porta. Amém? Pastor, qual o tema da mensagem que eu já esqueci? Quem lembra? Você pode dizer aí? Jesus, a porta que leva para a casa do Pai. Aí vem a pergunta: por que Jesus é a porta que leva para a casa do Pai? Primeiro, porque ele se autodeclara. É Jesus que se autodeclarou, foi Jesus que se autodenominou assim, foi Jesus que se colocou assim, porque ele deixa claro, por isso que eu digo, leia o capítulo todo de João, e se possível, leia o evangelho todo de João, ele deixa claro, eu e o Pai somos um. O Pai que me enviou, quem vê a mim, vê o Pai, vê aquele que me enviou. Amém? Estão compreendendo, igreja? Então, amados, ele se autodeclara porque é verdade. O Evangelho de João, no capítulo 1, começa a falar sobre verdade, o verbo e a verdade. E ele se coloca como verbo ali, João coloca Jesus como verbo, né? Entendendo essa proposta, a palavra no grego é aletheia. Aletheia, verdade. No hebraico, muná. Muná é uma expressão hebraica para falar de verdade. É verdade, está certo, está correto. Então Jesus se coloca como verdadeiro, como único, como incomparável. Não há outra proposta, não existe outra possibilidade. Por isso, por que Jesus é a porta que leva para a casa do Pai? Porque ele se autodeclara. Ele veio. O que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Para que todo aquele e tenha vida eterna. É essa a proposta. Esse ícone ali, então você entrou no seu celular, você entrou no seu tablet, você entrou no seu computador, quero ser salvo. Vai ter um ícone ali, acessa aquele ícone. Jesus é o único que dá a salvação, irmão. É o único que dá a vida eterna. Ele se auto-intitulou, ele é o acesso, ele é a porta. Perceberam? Então, o que ele diz no versículo 7? Versículo 7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele se autodeclarou, ele se autodenominou, ele colocou ali a sua proposta, a proposta de Deus por meio da vida dele. Amém? Amados, Efésios 2, versículos 18 a 19 diz assim: porque ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você pode dar um amém, dar um like aí, dar um ok. Hoje você que aceita Jesus, hoje que você reconhece que Jesus é a porta, que porque ele se autodeclarou e você toma posse dessa palavra, você agora é co-cidadão, você agora pertence ao reino dos céus, o teu nome está escrito no livro da vida, e se você ainda não teve um encontro com Jesus, que esta noite seja a noite aceitável e você mude a tua história, deixa Jesus fazer isto em prol da sua vida. Ele te ama, ele quer mudar a tua história. Pastor, por que Jesus é a porta que leva para a casa do Pai? Segundo, porque ele tem autoridade. Nós no ano passado falamos no último semestre sobre autoridade 3 meses. A palavra no grego, exousia. Isso deixa claro, Jesus tinha autoridade. Jesus, além de ser o acesso, o ícone, a porta, ele também tem autoridade. Porque ele morreu por nós.
O sangue dele foi derramado na cruz. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Jesus. Mas o versículo 8, eu quero contextualizar. Versículo 8 do capítulo 10 de João diz o quê? Todos quanto vieram antes de mim são o quê? Ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus que está falando, está vendo, dona Noemi? Jesus está chamando os falsos de ladrões e salteadores. Por isso você me vê invocado dizendo, olha só o que ele está fazendo, olha o que eles estão falando. Jesus diz, só entrarão pela porta os verdadeiros, os justos, os íntegros, os honestos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai, aqueles que ouvem a palavra e as praticam, aqueles que não só ouvem, não só conhecem a Bíblia, porque o diabo também conhece. Tem dúvida se o diabo conhece a Bíblia? Leia Mateus capítulo 4, do 1º ao 10º versículo. Mateus 4, de 1 a 10. Você vai ver se o diabo não conhece a Bíblia. E ele vai para o céu? Ele e os demônios irão para o céu? Os anjos caídos irão para o céu? Não, não irão. E não só ele, todos aqueles que o amam e o adoram, todos que praticam as suas más obras. Então, porque ele tem autoridade, é por isso que Jesus é a porta que leva para a casa do Pai. João 5,36 diz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Então, o Pai enviou o Filho para que as obras do Filho glorificassem o Pai glorificasse o Filho e nós fôssemos o quê? Salvos, libertos, transformados, cheios do Espírito Santo. Amados, Mateus 28, 18 foi o versículo mais citado no último trimestre do ano passado. Jesus aproximou-se e falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois dessa fala, ele pediu para que fôssemos e gerássemos discípulos. Ali, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Nós recebemos uma missão, mas porque ele tem autoridade, porque Jesus é autoridade, ele não só é a porta, mas ele é a porta. Esses dias eu estava no Leroy vendo portas ocas. Oca, vagabunda, se eu der um soco, a minha mão transpassa a porta. Porta de ferro, porta de alumínio, mas aquele alumínio meio sem vergonha, aquele ferro que não é muito ferro, parece que tem uma mistura, eu peguei, se tu pegar assim, dá uma... Ela torce. Eu lembro uma vez uma porta de ferro lá que separava o primeiro do segundo andar, lá na casa onde eu morava, dos meus pais. Meu irmão, eu precisei descer, era urgente, pedi a chave, não me deram a chave, o que eu fiz com a porta? Tortei a porta de ferro. Aí ela rodou com tanta pressão que cortou meu nariz. Mas não era um ferro, não era uma porta blindada, que suporta até tiro, né? Então existem algumas portas, umas portinhas, um negocinho aí que até a barata passa por baixo, a lacraia, o Mickey Mouse, tem umas portinhas bem sem vergonha, mas Jesus não, Jesus é a porta. Né? E para encerrar esta palavra, por que Jesus é a porta que leva para a casa do Pai? Porque não existe outra porta. Não existe outra porta. Não existe outro ícone. Ele é o acesso é aquele ali, é igual a senha do Wi-Fi, percebe? Percebe a senha do teu Wi-Fi? Se você botar uma senha, um número, uma letra errada, você não acessa. A senha do cartão do banco, a senha que você precisa colocar para abrir o seu tablet, seu computador, seu celular, se você não colocar a senha certa, ele não abre. Eu estava ali alugando no Google Play anteontem, e papai, a internet deu ruim, aquilo tudo e pum, 2 vezes o mesmo valor, bloqueou o cartão. Liguei para a empresa, aí eu citei o número errado do cartão, ao invés de ter falado 5, eu falei 6, esse cartão não existe.
Como não existe, pessoal? Acabei de comprar, vamos repetir o número. Aí quando a gente repetiu, eu descobri que eu troquei o 6 pelo 5. Quando botei o 5 de novo, o que aconteceu? Estava lá o cartão, liberaram. Percebe? Não existe outra. Se você colocar uma senha errada, se você acessar outro ícone, não vai ser salvo. Lamento. Isso não é alegria minha. Isso não é prerrogativa da Igreja Batista Memorial Guadalupe. Não é prerrogativa do pastor Vladimir. Não, 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 não. A despeito de eu ser arminiano, a despeito de eu ser calvinista, também não, não, não. Neopentecostal, histórico, também não, não, não. Nada disso. Estamos falando de salvação, estamos falando de Cristo. Estamos falando de soteriologia. Ele é o Salvador. Ele é o único, não existe outro caminho. Por isso que todos que se autoexaltam, que aparentam, eu sou... Você já sabe de quem eu estou falando. Eu sou. Não só quem pode dizer o eu sou, o ego eimi, foi Deus naquele período, e Jesus Cristo que foi enviado por Deus. Quer dizer, o Pai e eu somos um. Acabei de ler aqui. Por que não existe outra porta? Versículo 9. Ele se autodenomina. Ele diz, Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. De novo, lembra que no início? No aprisco ali só existia uma porta. Então, para entrar e sair, só entraria e sairia pela única porta. Por isso que Jesus fez uma metáfora, por isso que Jesus falou por parábola, usou uma linguagem de figura para poder entender, mas as pessoas não estavam entendendo, os discípulos não estavam entendendo bem, e nem os fariseus. Aí o versículo 7 até o versículo 10, ele vai lá e fala claramente, literalmente, ele deixa explicitamente a ideia de quem ele é, quem veio antes dele, o que estavam fazendo. Ele estava falando para os fariseus, vocês estão fazendo errado, vocês estão se autoexaltando, vocês estão criando tributos, vocês estão criando leis, vocês estão jogando um fardo sobre aqueles que querem buscar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que usou Moisés para libertar o povo. E Jesus estava ali batendo, chamando de ladrão e salteadores, os fariseus. Mas e para o povo? E para o pecador? O que Jesus dizia? Mateus 11, vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E eu quero encerrar esta mensagem. João 3,36 diz, por isso quem crê no Filho tem vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, quer dizer, não quer crer, contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, por que, pastor? Jesus é a porta que leva à casa do Pai. Porque não existe outra porta. Ou você aceita Jesus, ou você crê em Jesus e terá vida eterna, e se manter-se rebelde, sendo incrédulo, a ira de Deus permanecerá sobre vós. Está aqui, João 3,36. João 3,36. No mesmo capítulo que Deus fala, João 3,16, que Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, no mesmo capítulo que Jesus deixa claro por meio do Evangelho de João, importa que ele cresça e eu diminua, entendendo essa proposta. E eu encerro esse terceiro ponto em 1 João, capítulo 5, versículo de 11 a 13. Olha o que João ratifica, olha o que João coloca como condição. Ele diz em 1 João 5, versículos 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quer dizer, a vida está em Cristo. Ele é o acesso, ele é o ícone, ele é a porta. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes quem tendes a vida eterna.
a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então não é o crente que fala que vai ser salvo. Não é o crente que se coloca numa situação altiva, soberba, acima daqueles que estão perdidos. Não. É a palavra de Deus que garante. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Fazer o que eu fiz. Fazer o que a Cristiane fez, que a Noemi fez, que a Isabela fez, que a Giovana está fazendo. É aceitar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É crer que Jesus morreu e ressuscitou. É crer que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É colocar a sua vida nas mãos dele. Não é só tê-lo como Salvador, mas como Senhor. É tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Lucas 9, perdão. Entender essa proposta de Cristo na sua vida. E eu encerro, amado. Quero encerrar esta palavra. Qual o tema da mensagem? Já esqueci. Qual o tema, igreja? Jesus, a porta que leva para a casa do Pai. Jesus que leva. Jesus, a porta que leva para a casa do Pai. E por quê? Porque ele se autodeclara. Segundo. Porque ele tem autoridade. Terceiro. Porque não existe outra porta. Em conclusão, por que Jesus é a porta que leva para a casa do Pai, Maria? Porque ele veio com este propósito. Ele veio com este propósito, ele veio com esta visão, ele veio cumprir a vontade do Pai, ele veio fazer o que lhe cabe. Amados, quantas vezes nós deixamos de fazer o que nos cabe? Transferimos a nossa responsabilidade para terceiro. Terceirizamos o nosso relacionamento conjugal. Terceirizamos a nossa paternidade. Mulheres terceirizam a sua maternidade, a sua atitude, a sua postura como mãe. Muitas vezes aquele que recebeu um cargo de confiança, ao invés de assumir o cargo de confiança, terceiriza, transfere responsabilidade. E quando dá errado, aponta e acusa tantos os outros, mas sempre esquece de assumir a sua própria responsabilidade. Por que meu filho passou a fazer isso? Por que meu filho agiu desta forma? Por que meu filho, por que a minha filha, por que a minha empresa, por que a minha família, por que meus negócios, por que a igreja não aconteceu? Estamos sempre transferindo, dificilmente assumimos, mas Jesus não. Jesus, ele é a porta que leva à casa do Pai, porque ele veio com este propósito. Ele assumiu esta proposta. Ele foi até a cruz, ele morreu, ele padeceu e ressuscitou ao terceiro dia. E eu encerro com o versículo 10. Jesus diz, os que vieram antes dele são ladrões. E o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados, não adianta querermos transferir esta abundância em bens materiais. Precisamos entender a proposta de Cristo no Sermão da Montanha. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Há uma ordem, há uma sequência, há uma disciplina. A proposta de vida em abundância é uma vida de confiança, é uma vida de temor, é uma vida estar, como cantamos agora há pouco, nos braços do Pai, aos pés do Pai, entendendo que devemos confiar, crer que Ele pode mudar a nossa história. Toma posse dessa palavra. Examine todo o texto. O versículo de João 10, do 11º versículo em diante, eu vou estar falando domingo, quarta-feira que vem, perdão, onde ele diz que eu sou o bom pastor. Vamos entender de fato essas analogias, essas propostas de Deus trazendo por meio de Jesus Cristo a sua autoridade, o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua ação salvífica na minha, na sua, na nossa vida e todos aqueles que aceitam Jesus. Amém? Temos pedido de oração antes de louvarmos? Temos vários. Opa, vários pedidos. Eu pedi, o povo pede. Amém?
Vamos pedir, mas vamos cumprir a nossa parte no relacionamento com Deus, amém? A Alessandra está agradecendo, pois Dona Leia teve alta do hospital. Glória a Deus! E a irmã Dona Leda não apresentou sintomas do Covid. Amém. Ela também está pedindo pela doutora Gisele, que trabalha dentro de uma UTI do Fundão, e a Glória, que acho que trabalha com ela, é a mãe, fica muito preocupada, né? Então, pede oração pela Gisele. A Gabriela está pedindo oração pela família, por uma amiga, Rafaela, que teve grandes perdas em uma semana, que Deus possa confortar, e por todos que estão lutando aí contra o Covid. João Targino disse que só tem a agradecer. Oh, como sempre. Meu pastor, eu quero só agradecer. Irmão Sérgio está pedindo por uma vizinha de nome Ilka, que o esposo dela faleceu de Covid. Oh, meu Deus. Era, inclusive, a pessoa que sempre limpava as carnes pra gente quando a gente fazia almoço, era esse sempre, o vizinho dele. Eronice pedindo pela família, por ela que trabalha em casa de médico. A irmã Vanessa agradecendo porque o Wagner já está melhor. Que bom. E a irmã Dina agradecendo porque hoje é aniversário dela. Parabéns, irmã. Deus te abençoe. Eu vou entrar daqui a pouco lá no WhatsApp e vou te dar os parabéns de forma escrita, mas agora estou te dando de forma virtual. Me dá aqui que eu vou orar por cada pedido. Amados, vamos orar, vamos agradecer. Eu lembro semana passada a Aline Amaral, nossa irmã em Cristo e amiga, né, pede pelo irmão Marcelo, né? Eu lembro também que a Selma pede pelas sobrinhas. Eu creio que, não sei se o quadro melhorou ou apresentou alguma dificuldade, mas eu lembro um pouco dos... Mais um pedido, na verdade, agradecimento. A Antônia está agradecendo pela vida do Wagner, filho do Rosário, que está melhor. Amém. E foi outro pedido também, a Antônia, na semana passada, retrasada, pediu pelo esposo. Nós oramos e graças a Deus, não é porque nós oramos, mas nós como igreja nos reunimos e hoje teve uma palavra do pastor Ricardo falando sobre intercessão e eu coloquei lá na chamada, intercessão também é uma prova de amor. Quando eu oro por alguém, quando alguém ora pela minha vida, demonstra que me ama, demonstra que tem preocupação, isso é abundância. Isso é ter pessoas que estão sempre intercedendo ao nosso favor. A intercessão é algo de tamanha valia imensurável, entendendo a proposta que alguém te ama, e muitos te amam muitas vezes sem mesmo lhe conhecer, já ouviu de falar, ou então porque alguém pediu para que você orasse. Então isso é um desprendimento, isso é uma proposta altruísta, isso é uma proposta divina, e eu creio nisso. Então fecha teus olhos, curva tua fronte, vamos orar por esses pedidos, esse agradecimento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade que tivemos de louvar o Teu nome, de exaltar o Teu nome, de buscar a Tua face, de ler a Tua palavra, de estudá-la, de compreendê-la, mas que acima de tudo que saiamos nesta noite com o desejo de praticá-la, de colocá-la, ó Deus, em prática, que as pessoas possam ver o Teu mover por meio da nossa integridade, da nossa santidade, daquilo que buscamos, Senhor, que não vem de nós, mas vem de Ti. Nós somos santos porque o Senhor nos santificou, nós somos justos porque o Senhor nos justificou, nós somos libertos porque o Senhor nos libertou, nós somos, ó Deus, nova criatura porque o Senhor nos transformou. Apenas nós abrimos a laranja, apenas demos um salto de fé e cremos e acreditamos que o Senhor poderia fazer a diferença, e assim o Senhor fez, assim o Senhor faz, assim o Senhor fará, em nome de Jesus. Pai, visita cada pedido, Senhor. Ó Deus, a irmã Alessandra agradece pela a irmã Leda, Senhor. Agradece pela Leila, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos, Senhor. Mas a tua serva também pede pela Gisele, que trabalha numa UTI no Fundão. Toma em tuas mãos essa médica. Ó Deus, livra, ó Deus, aqueles que estão diante, no fronte da batalha. Não só a Gisele, mas todos os médicos, enfermeiros, faxineiros, aqueles que cuidam da limpeza, ó Deus, aqueles que cuidam da segurança, os que estão na burocracia, na parte administrativa, anotando entrada e saída. Ó Deus, em nome de Jesus, seja com aqueles que estão trabalhando, ó Pai, porque necessitam trazer o alimento para a sua casa, Senhor, e não tem outro meio, são autônomos, depende do cliente,
depende, ó Deus, daquele que vão até o teu estabelecimento, ou até mesmo aqueles que vão até o próprio cliente executar um serviço, entregar um produto, cumprir uma tarefa, e por conta dessas aplicações, desses serviços, Senhor, eles recebem o alimento, o pão de cada dia. Sustenta-os, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, visita também, ó Deus, a família da amiga da Gabriela, a Rafaela, que teve grandes perdas significativas nesta semana, dentro do período de uma semana, tantas perdas, que o Teu Santo Espírito, como em João, no capítulo 16, vai falar sobre a autoridade, sobre a ação, sobre o mover do Espírito Santo na humanidade, na vida daquele que crê. Então, que o Espírito Santo esteja consolando, que o Espírito Santo esteja derramando o bálsamo para trazer a cura, o alívio da dor, para que o Espírito Santo esteja suprindo, trazendo esperança, trazendo a paz, trazendo o amor, suprindo a necessidade daqueles que te buscam, Senhor. Toma, Senhor, esta família, a família da Rafaela, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Visita o João Tagino, que agradece, Senhor. Visita o Sérgio, Pai. Visita a esposa do vizinho que faleceu de Covid, ó Deus, em nome de Jesus. Consola essa esposa também. Ó Deus, que o Sérgio e a Márcia sejam canais para orar, para interceder, para buscar, para levar uma palavra de consolo, ou se não levar a palavra, bastando silêncio, a intercessão. Toma esta mulher em Tuas mãos, Senhor, consola, faça o que o homem não pode fazer. Ó Deus, seja com a irmã Eronice, que cuida da família, que trabalha para uma família de médicos. Ó Deus, que a Tua serva seja preservada, assim como os patrões, os próprios médicos, os familiares, Senhor, assim como eu já orei, visita os que estão no fronte da batalha, Pai. Preserva a Tua filha Eronice e seus familiares que convivem na mesma casa. Ó Pai, a Tua serva Vanessa agradece pelo irmão. O irmão tinha sido acometido de Covid, já está se recuperando, já está sendo colocado de pé. Aumenta a fé do Wagner, restaura a vida deste homem, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela vida da Dina, te agradecemos pela vida, ó Deus, daqueles que estão desde domingo comemorando ali, ó Deus, um aniversário, mais uma data, Senhor. Toma-os em Tuas mãos, que eles possam reconhecer o Teu mover, o Teu agir na vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, por este canal, obrigado por estarmos juntos, obrigado por estarmos unidos na Tua presença nesta noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com a noiva espalhada por toda a face da terra, seja com aqueles que nos visitam e que nos visitarão por meio deste vídeo, seja com aqueles que se decidiram nesta noite aceitá-lo e ter um encontro contigo, e aqueles que haverão de aceitar, ó Deus, no dia propício que abrirem os seus próprios corações. Seja com a Igreja Batista Memorial em Guadalupe, hoje e para todos sempre, e o povo de Deus diga... Amém. Amém. Vamos encerrar louvando ao Senhor. Deus a todos abençoe. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Sou aqui. Sou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos.
que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém. Deus te abençoe.